Olá pessoal, vamos hoje abordar a associação de resistores. Na verdade a gente vai discutir como é que se monta uma instalação elétrica, tá? A gente como exemplo nós vamos usar um dispositivo chamado resistor. Um resistor é um elemento do circuito que quando você produz uma corrente elétrica nele, ele aquece, ele simplesmente aquece, ou seja, a energia elétrica carregada pela corrente é convertida exclusivamente em calor. Um exemplo de um resistor é um fio metálico, né? Uma mola de um chuveiro, uma resistência de um chuveiro é um resistor, a resistência de um ferro elétrico é um resistor, tá? Então, um pedaço de fio pode ser considerado um resistor, tá bom? Então, eu vou usar muito esse termo aqui. Nós vamos estudar instalações elétricas e, como exemplo, o aparelho elétrico que vai estar no dispositivo vai ser chamado de resistor, tá bom? Mas antes vamos relembrar o que é um circuito elétrico, né? Um circuito elétrico simples, nós já abordamos isso em aulas anteriores. O circuito simples é um percurso fechado da corrente elétrica entre dois potenciais diferentes. Como exemplo, o percurso da corrente elétrica entre uma tomada residencial e uma lâmpada. Ou seja, você pega o seu aparelho celular e liga na tomada, você vai gerar uma corrente elétrica entre a tomada, né, o carregador do celular e o celular. Esse caminho todo aí é um circuito elétrico, né? Isso que nós chamamos de circuito simples, tá bom? Então vamos lá, vamos abordar como é que a gente monta uma instalação elétrica. São duas maneiras de montar uma instalação. Primeiro vamos abordar essa daqui, ó, uma associação em série. Aqui como exemplo eu coloquei nessa foto 3 lâmpadas, tá vendo? As lâmpadas, lá dentro são lâmpadas incandescentes, aqui dentro tem um resistorzinho, tá bom? Que a gente não está vendo aqui, mas essa parte que fica luminoso é o resistorzinho, tá? O resistor ele converte energia elétrica em calor, mas aqui também está gerando luz, tá? Nós vamos tratar essas lâmpadas como resistores, tá bom? Então tá aqui, ó, uma maneira de você ligar 3 lâmpadas montando uma instalação é desse jeito aqui, ó. Uma lâmpada ligada na outra, tá vendo? Uma lâmpada ligada na outra e a outra ponta aqui na tomada, tá? Bem simples, né? Quais são as características dessa associação? Quando você monta uma instalação elétrica com 3 aparelhos desse jeito, o que acontece? Quais são as características? A primeira é que você forma uma única corrente no circuito, né? Os elétrons livres do fio e da lâmpada, das lâmpadas, né, vão formar uma correria só, uma corrente só, um fluxo só no circuito, tá? Então, nesse tipo de instalação, nós temos uma única corrente elétrica. Lembra que a corrente são elétrons livres do próprio meio fluindo, né? E eles fluem por quê? Porque ganham energia da tomada. O 220 volts é uma taxa de energia que a tomada fornece para esses elétrons formarem uma corrente elétrica, certo? Então, o que acontece? Como a energia fornecida pela tomada ela está em uma única corrente, essa energia que essa corrente recebeu para fluir, ela vai ser distribuída entre as lâmpadas. Então, se a corrente recebeu 220 volts, ela vai distribuir esses 220 volts entre as 3 lâmpadas, né? Então, cada um vai ficar aí com 71, mais ou menos, 71,3, né, volts da energia que a tomada forneceu, entendeu? Então, essa lâmpada ela não está conectada a 220, ela está conectada a cerca de 71 volts. Essa aqui também, essa aqui também. Então, há uma distribuição da voltagem. Mais uma vez, nesse circuito em série, forma-se uma única corrente. E a voltagem que deu origem a essa corrente é distribuída entre as lâmpadas. Por isso que elas ficam mais fraquinhas, viu? As lâmpadas ficam mais fraquinhas. No próximo vídeo, a gente vai mostrar, né, ao vivo aí essas lâmpadas funcionando, tá? Mas quando você liga os aparelhos em série, eles ficam mais fraquinhos. O outro detalhe importante, né? Eu até anotei aqui, ó. O outro detalhe importante é que essa associação ela é solidária. Como assim? Os aparelhos funcionam de maneira solidária.
Se você desligar um, os outros deixam de funcionar porque interrompe a passagem da corrente. Tá bom? Então é isso. A outra maneira de você montar uma instalação é na associação em paralelo. Essa é a mais comum na sua casa. Então você vê que os aparelhos eles têm conexão direta aqui na tomada. Essa lâmpada aqui está ligada na tomada. Essa daqui também tem a sua ligação independente. E essa aqui também é a sua ligação independente. Um bom exemplo é um Benjamin ou um T. Você bota um T numa tomada e liga três aparelhos ali naquele T. Os aparelhos estão ligados diretamente na tomada, são ligações independentes. Nesse tipo de associação, você forma uma corrente para cada aparelho. Em cada aparelho, você tem uma corrente elétrica. Então, em série, você forma uma corrente só, aqui são correntes independentes. Tá? E aí não há distribuição de voltagem, porque a formação de corrente ela foi gerada pela mesma voltagem. Então, 220 volts fornecido para essa corrente aqui, 220 para a corrente que vai aqui, 220 para essa corrente aqui. Então, não há distribuição de voltagem e há geração de correntes independentes. E a outra característica é que os aparelhos funcionam de modo independente. Você desliga um, os outros deixam de funcionar. Ok?